Bom dia, Rafael Bizinha, estrategista Santander Private Banking, 24 de julho. Ontem, as gigantes de tecnologia lá fora passaram por uma queda importante. Isso desencadeou também uma piora em muitos outros setores e mercados mundo afora, né? Até culparam um pouco a perspectiva de retomada dessas audiências de investigação antitrust nos Estados Unidos, que envolve essas companhias aí de tech, né? Mas a verdade para a queda de ontem é que elas estão num nível de preço bastante elevado e cedo ou tarde acabam, né, passando por um processo de realização de lucro. Muito investidor no mundo tem sempre como referência primeira na hora de alocar o dinheiro em bolsa as 5 grandes empresas, né, de tech do SP500, e elas, por sua vez, já somam mais de 20% do índice sozinhas, né? Então, assim, é uma concentração gigantesca, né, o que gera certa vulnerabilidade. Então, assim, o fluxo de dinheiro para elas tem sido incessante, como se hoje em dia elas fossem o grande porto seguro da nova era. É verdade que elas têm balanço sólido, têm margens altas, têm crescimento de lucro e têm, inclusive, boa perspectiva de crescimento no curto e no longo prazo, o que impacta bastante no que seria o valor justo, né, dessas companhias aí. Mas, como a gente sabe, os exageros também, eles sempre começam em cima de bons fundamentos, né? Então, os modelos de negócio vencedores dessas gigantes, né, são modelos vistos como eternos, eles até justificam a preferência por elas, mas tem o risco de que, a partir de um determinado momento, elas continuem subindo simplesmente porque já subiram. Né, aquela coisa, a própria alta das ações, ela, para os mal informados, acaba sendo a chancela de qualidade, como se pudesse eximir, né, as pessoas de fazer conta e análise mais profunda antes de comprar, né? Então elas olham o passado recente, viu que subiu, por isso significa que as empresas são boas, então é só comprar mais, né? Isso gera aquelas altas muito excessivas, né? A gente não está argumentando aqui que a gente está vivendo uma bolha, mas tem alguns movimentos muito rápidos, como tem acontecido, que trazem sim vulnerabilidade, né? E aquilo, né? Muita gente, muito investidor já está extremamente comprado nas empresas grandes de tecnologia e sempre, portanto, tem muito para vender, né, quando surge uma notícia que desagrada, né? Isso provoca essas correções também, essas quedas relevantes. Agora, em contraposição, tem vários outros setores fora tecnologia que estão relativamente baratos, né? Aqueles setores que dependem mais das condições econômicas correntes, digamos assim, né? Eles estão impopulares agora, né? Num concurso de popularidade eles ficam lá para trás, justamente porque sofreram um impacto bem direto da pandemia e do isolamento social. Mas é aquilo, tudo tem preço, né? Mesmo que eles tenham sofrido, a grande maioria das empresas desses segmentos vai continuar existindo e já estão bem descontadas, né, para a nova realidade. Então, deveria, em algum momento, começar a haver uma rotação até dos portfólios em direção a esses outros setores, essas outras empresas. Tá? Sobre os grandes temas lá de fora, tem essa preocupação com as ofensivas das autoridades norte-americanas contra os chineses, né? A retórica tem ficado mais beligerante nos últimos dias, mas isso não é necessariamente um fator, né, sob o nosso ponto de vista, que altera o jogo, como a gente falou ontem, dessa, entre aspas, guerra fria que está acontecendo nesse momento, né? Então, acho que gera ruído, mas não é algo que a gente diz no mercado que é game changer, né? Tem também um cuidado agora especial com o acompanhamento dessas discussões no Congresso norte-americano sobre o pacote fiscal, que deve ser aprovado até o fim de julho ou início de agosto. Ele é um pacote que vai vir em substituição ou dando continuidade, né, àqueles recursos que hoje estão sendo repassados pelo governo lá para as famílias, como se fosse o nosso auxílio emergencial daqui. Mas a gente não sabe a magnitude desse novo pacote que vai ser aprovado, né? Então os republicanos falam algo da ordem de 1 tri, os democratas propõem algo na ordem de 3 tri, o mercado espera alguma coisa no meio, e se for muito diferente disso vai ser uma surpresa, pode impactar aí preço de ativo, tá? Aqui no Brasil, o assunto de destaque é a reforma tributária, com críticas positivas e negativas daquele projeto enviado pelo governo.
mas o debate está ficando mais técnico, menos vinculado a posições aí ideológicas na defesa de certas propostas. Então tem sugestões válidas que estão sendo exploradas e abriu realmente espaço para barganhar posições diferentes e intermediárias aí, tá? Enquanto isso, o ministro da Economia que está se reaproximando do presidente da Câmara, ontem eles fizeram trocas de elogios e acenos de compromisso com as ideias que hoje eles têm em comum, né? Então essas ideias já seriam objeto hoje de esforço conjunto para serem aprovadas no Congresso. Essa interação mais amistosa ela é relevante, ela é importante, sobretudo depois do que aconteceu recentemente, que foi aquele desgaste, né, no âmbito das discussões e da aprovação do Fundeb. O Rodrigo Maia, né, aliás, ele tá até mais ambicioso nas pretensões reformistas, está ressaltando o desejo dele de também levar adiante reforma administrativa, né, ainda em 2020, e no resto está tendo trabalho para evoluir na nova lei do gás, das concessões, lei de recuperação judicial, enfim, tudo isso que a gente tem citado nos últimos dias. Tá? No mercado local, o real ontem teve uma desvalorização muito grande, o que chamou bastante atenção. Isso depois de apreciar nos dias anteriores, então é aquela história de ter um nível de oscilação inexplicável e que deixa os operadores cada vez mais desconfortáveis, né? Então, mesmo muita gente que acredita, como a gente, que a taxa de câmbio deveria apreciar no médio prazo em função de fundamentos melhores, de balanço de pagamentos, mesmo essas pessoas não conseguem, às vezes, carregar a posição vendida em dólar, comprada em real, porque esse excesso de volatilidade machuca muito as carteiras, então é complicado, tá? O Ibovespa ontem caiu, né, foi para perto de 102 mil pontos, mas assim, acompanhando o mercado lá fora e também, né, já num processo de realização de lucro depois das altas recentes. Então acho que não tem grandes novidades aqui. Eu fico por aqui, bom dia a todos.